Bom, gente, então vamos dar seguimento hoje, né, ao conteúdo de tópicos especiais em Biomedicina 1, em Biomedicina 2, né? E aí, gente, dando sequência aos conteúdos, né, o que a gente viu na aula passada, a gente falou a respeito de transplantes, a gente hoje vai falar a respeito de bases de terapias com célula-tronco. Então, eu coloquei aqui, tá, inicialmente para vocês, o que é isso, o que são essas células, né, que são denominadas células-tronco, tá? São células presentes ali no nosso organismo, né, que tem a capacidade de promover uma autorrenovação, uma autodiferenciação, né, de diferentes categorias, tá? Essas células, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, elas podem se transformar em diferentes tipos de célula, tá? Adquirindo funções específicas, adquirindo funções especializadas, tá? O importante, o bacaninha dessas células-tronco, né, é que a gente pode programar, hoje em dia a gente já tem condições no laboratório de programar essas células-tronco para desenvolver a função específica, né, que a gente deseja, tá? Então, às vezes, a gente não consegue uma célula-tronco embrionária com aquela função, a gente não consegue isso com facilidade, mas a gente pode transformar um outro tipo de célula-tronco, tá? A adquirir a habilidade para se especializar naquilo, tá? Uma questãozinha que precisam ter em mente que todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, né, possuem as suas células-troncos específicas. Ah, então, quando a gente está fazendo um estudo aí de célula-tronco, uma terapia de célula-tronco, né, a gente tem essa possibilidade de usar as células-troncos que eu vou mostrar aqui para vocês, que são as células-tronco embrionárias, tá? Ou então as células-tronco do próprio órgão, do próprio tecido, tá? Que podem ali se modificar em qualquer tipo de célula, naquele órgão e naquele tecido, tá? Então, aqui, ó, as células-tronco, né? Eu coloquei aqui uma célula-tronco. São células que vão poder se autorreplicar, né? Elas podem gerar novas células-tronco, tá? Ou então, gente, elas podem se diferenciar, tá? Em células ali para órgãos e tecidos diferentes, tá? Podem originar células de diferentes órgãos e diferentes tecidos, tá? Então, a gente verifica, né, que essas células-troncos podem originar neurônios, né? Podem originar células do tecido muscular, originar células do tecido sanguíneo, células do tecido, né, da resposta imunológica, que é do tecido hematopoético, tá? Célula do tecido de revestimento, célula de tecido adiposo, enfim, tá? São várias as possibilidades ali de diferenciação e modificação dessa célula-tronco. Adriana. Oi. Então, a célula-tronco, ela também é transplantada ou ela ajuda no tratamento com transplante? Não, ela pode ser transplantada, tá? A gente peguei até aqui para vocês, a gente vai falar um trabalhinho, um artiguinho de células-tronco hematopoéticas que foram transplantadas, tá? Diferentes pacientes ali que receberam esses órgãos. É muito comum, tá? Utilizar esse transplante com célula-tronco, tá? Sempre que a gente movimenta, passa uma célula, né, de um indivíduo para o outro, a gente fala terapia, né, mas considerando aí transplante também de células-tronco, tá? Imunoterapia de células-tronco ou transplante de células-tronco seria a mesma coisa, tá? Quando a gente fala essa imunoterapia, a gente está usando as células-tronco, né? Principalmente quando a gente pega células-tronco embrionárias, quando não são autólogas, né? Pegando aí do próprio indivíduo, a gente pode falar que seria transplante, sim, tá? Elas são transplantadas. Entendi. Ok? Quem foi a Luísa? Isso. Ah, já sei a voz, tá vendo? É verdade. Beleza, brigadinha, Lu. Qualquer coisa pode falar aqui, tá?
Bom, gente, então quais são os tipos aí de célula-tronco, tá? Inicialmente, a gente tem as células-tronco, que são as embrionárias, né? A questão ali de se pegar essas células, tem vários trabalhinhos, depois a gente pode abordar, né? Aquela questão ética aí, da célula-tronco, tá? Mas temos ali células-tronco embrionárias que são consideradas pluripotentes, tá? Ela tem um potencial muito maior de se modificar em outras células do nosso organismo do que essas outras que eu coloquei aqui embaixo, que são as células-tronco adultas, tá? Que são consideradas ali multipotentes, tá? Todas essas aqui, ó, a célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta, tá? Elas são encontradas a gente chama de fontes naturais, tá? Então, principalmente derivadas da medula óssea e do cordão umbilical, tá? Os estudos estão tentando focar ali nessa questão das células-tronco adultas, né? Porque tem muitas questões ali relacionadas à ética, né? De utilizar a célula-tronco embrionária, tá? Vocês vão perceber que essa célula-tronco embrionária a gente usa logo no início, né, o embrião, mas mesmo assim isso pode gerar ali questões, né, relacionadas à ética, à manipulação desses embriões, né, que aí gera controvérsia, assim, né, tem trabalhos e trabalhos, tem fóruns de advogados, né, relacionando e questionando essas questões do que estaria ali em torno da ética da manipulação desses embriões, tá? Tem também, gente, além é complicado, né? Assim, porque tem a religião, às vezes, da pessoa, né? Em torno disso. Às vezes a religião da mãe é diferente da religião ali do pai que gerou aquele embrião. Adriana. Oi. Então, isso entra em questão, por exemplo, hoje tem muita gente que precisa, né, desse transplante. E Uhum. nasce muito bebê, acho que, sei lá, por hora, não sei. Isso tem a ver que tem muita gente que não doa por causa desse tipo de religião, tipo de... Sim, sim. E também não está assim, totalmente liberada essa utilização, né, da célula-tronco. Tem toda uma questão ética, questão de formulários, autorizações, né, para que se faça a utilização desses embriões, né. Então, sim, a questão que você perguntou se tem muita gente que não doa, que não permite a utilização do embrião, por causa dessa questão, principalmente religiosa mesmo, a questão conceitual, né, de manipulação desses embriões. Tem questão também, gente, do tempo, tá? Tem que ser uma coisa muito assim, às vezes, planejadinha, não pode ficar um tempo depois, tem que ser logo no início, tá? Essa questão da manipulação desses embriões. Então tem que ser uma coisa mais programada, tá? Para fazer essa retirada de células-tronco embrionárias, tá? Não pode ser, porque às vezes, né, quando não houve uma preparação, inicial, às vezes não dá tempo para mandar esse embrião, coletar esse embrião e mandar ele para o local, né, onde ele vai ser ali manipulado de forma correta, tá? Então, gente, além dessas duas células tronco, as embrionárias e as adultas, a gente tem uma célula-troncozinha que a gente chama de célula-tronco pluripotente, tá? Essa célula é obtida por cientistas no laboratório, tá? Então, a gente tem as embrionárias, as multipotentes e as pluripotentes induzidas, tá? Que são aí obtidas em laboratório. As embrionárias, né, gente, as pluripotentes, que não são induzidas de fonte natural, elas podem se transformar em qualquer tipo de célula, né? Então, se a gente for pensar a respeito de célula-tronco, elas seriam ali a que tem o maior potencial, tá? Porque ela pode realmente transformar em qualquer tipo, tá? Onde que a gente vai achar essas células-tronco embrionárias, tá? No embrião, numa região que a gente chama de blastocisto,
tá? É uma massa interna aí que contém grande número dessas células, tá? Só que o ponto aqui é que essas células, elas têm que ser coletadas do embrião, tá? Por volta de 4 a 5 dias após a fecundação, tá? Que eu vou mostrar para vocês que a partir desse momento, a partir de 4 a 5 dias, o embrião já adquire características de diferenciação, tá? E aí deixa de ser, a partir que o embrião, se você considerar, ele perdura ali no organismo, né? Considerado embrião por muitos mais dias, tá? Mas a partir do 5º dia, ele já vai adquirindo características diferenciadas, tá? Que não podem mais ser consideradas célula-tronco embrionária. Tá? Então, aqui o que a gente fala é que essas estruturas do embrião, a partir dos 5 dias, elas já se especializaram, tá? Então, a gente tem ali no organismo, tá? Cerca de 216 tipos diferentes de célula, tá? E aí seria muito legal a gente conseguir manipular, né? Trabalhar com essas células tronco, tá? Porque elas podem ali se transformar em qualquer tipo, né? Dessas 216 tipos diferentes de células aí. Tá? Então, a gente sabe que a gente tem tratamentos que a gente pode usar, né? Recuperação de tecidos, lesões, né? A gente já viu falar muito em jogadores de futebol para recuperar a lesão, transplante ali, né? Da medula óssea. Então, são diferentes possibilidades, né? Então, teoricamente, né, como essas células podem se diferenciar em qualquer, né, o tipo celular, a gente ainda não consegue fazer essa manipulação e os estudos não estão ainda bem desenvolvidos para que a gente consiga fazer isso, tá? Mas, teoricamente, se a gente evoluir nessa terapia de célula-tronco, a gente consegue ali mudar o curso evolutivo, né, de praticamente qualquer célula, né, presente ali no nosso organismo, tá? Então, gente, olha aqui que eu comentei com vocês. Até o 5º dia, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem, né, o embrião, essa região aqui, a gente chama de blastocistos, tá? Nesse momento, gente, olha, o embrião ainda não tem estruturas diferenciadas, tá? Até aqui a gente consegue pegar essas células tronco aqui dessa região do blastocisto, que são denominadas células tronco embrionárias, tá? Olha só, a partir da 4ª semana, a gente já tem aqui o desenvolvimento da notocorda, estruturas do sistema nervoso, estruturas do sistema circulatório, tá? Então, a partir daqui, ó, a célula já se diferenciou, ela já vai ter o caminho dela. Então, ela não pode mais ser considerada como célula tronco embrionária, tá? Então, até aqui no 5º dia, sim, uma célula tronco embrionária. A partir da 4ª, 6ª semana, a gente já fala que é uma célula tronco adulta, tá? Porque mesmo que se pegue no embrião, tá? É uma célula tronco que foi diferenciada já em alguma linhagem de célula, tá? E aí a gente pode encontrar, tá, essas células no cordão umbilical, tá? No cérebro, no músculo. É o que eu disse, todos os órgãos e todos os tecidos, eles vão apresentar o seu tipo específico de célula-tronco, tá? Então, a gente tem ali células-tronco, que a gente fala, célula-tronco hematopoética, que são as células-tronco que originam o sistema circulatório, né? As células do sistema circulatório, do sangue, propriamente dito. Células-tronco do tecido ósseo, tá? Célula-tronco da musculatura e assim vai, tá? Então, as células-tronco adultas, gente, pode ser ali adquiridas, né, na medula, no sangue, no cordão umbilical, tá? E elas têm essa capacidade de renovar as células ali dos nossos tecidos, renovar os nossos tecidos, tá? Ao longo da nossa vida, tá bom? Porque ela gera o tipo específico aí que tá faltando, por exemplo, a partir de uma lesão, a partir de um processo cirúrgico, né? Às vezes precisa de mais de um tipo específico de células, tá?
no coração, por exemplo, os miócitos, né? Então, as células tronco ali vão diferenciando nessas células que precisam ser repostas, tá? Que precisam ser renovadas ao longo da vida, tá? Então, gente, as adultas, elas são chamadas de multipotentes, tá? Ao invés de pluripotentes ali, porque elas são menos versáteis, tá? Do que as células tronco embrionárias, tá? Elas estão ligadas ali ao órgão que elas se encontram, né? Podendo originar diferentes tipos de células daquele órgão ali, daquele tecido. Tá? Então, por exemplo, as células tronco ali cerebrais, né, vão originar, né, por exemplo, os neurônios ali, as diferentes células presentes no cérebro. Temos as células tronco ali presentes na musculatura, no coração, né, que vão originar os miócitos, as diferentes células do miocárdio, tá? E a célula tronco na medula óssea, né, que é onde a gente tem a origem, né, da formação do sangue, né? O sangue se forma lá na medula, na polpa do osso, tá? Então, que origina, a gente tem a célula tronco hematopoética nessa medula, que vai originar os diferentes tipos de células sanguíneas, tá? Então, nesse mesmo material aqui na medula, a gente tem célula tronco que origina as hemácias, célula tronco que vai originar plaquetas, célula tronco que vai originar, né, os neutrófilos, basófilos, os xenófilos, tá? Então, tudo derivado a partir de uma única célula. E aqui, gente, eu estou mostrando para vocês essa questão da célula tronco induzida, tá? A célula tronco induzida, as primeiras células, né, desse tipo que foram fabricadas, começou-se lá no início de 2007, tá? Então, assim, a partir de células da pele, né, os cientistas adquiriram essas células. E o que eles fizeram, gente? Inseriram um vírus, tá? Que continham ali 4 genes específicos que conseguiam, tá, gente? Vocês sabem que os vírus, eles conseguem se integrar, né, no genoma da célula, né? Ele funde o seu material genético com o material genético da célula e consegue modificar a célula para fazer ali, né, comandar a célula a produzir as suas próprias estruturas, né, que são os elementos virais. Então, esses vírus que foram utilizados particularmente, eles conseguem se inserir, né, nessas células que foram utilizadas, que foram células de pele, e a partir dessa mutação, porque quando um vírus combina o material genético dele, tá, com o material genético da nossa célula, isso gera uma mutação, uma alteração na sequência ali da nossa molécula de DNA, tá? Então, essa mutação que foi gerada, né, reprogramou, nesse caso, né, o código genético dessas células de pele, tá? E aí, o que aconteceu? Elas voltaram ao estágio anterior, ao seu estágio anterior, tá? Em vez delas se evoluírem no seu processo, elas evoluíram, voltaram ao estágio anterior, voltaram ao estágio de célula-tronco embrionário, tá? E aí elas passaram a, né, possuir ali características de célula-tronco, tá? De autorrenovação, e também passaram a adquirir essas características de poder, né, se diferenciar em qualquer tipo ali de tecido, tá? Então, são as células tronco pluripotentes induzidas, tá? Que foram fabricadas em laboratório. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Esse tecido que foi retirado, né, no início, lá para para se construir essas células, tá? Essas células aqui do tecido da pele, tá? Foram colocadas na presença, incubadas na presença desses vírus aqui, né? Esses vírus se integraram ao genoma da célula, tá? E reprogramaram ela. Então, ela evoluiu, voltou a ser uma célula tronco, por causa dessas modificações genéticas que aconteceram, né,
no DNA ali da célula, tá? Então, com essa volta, com essa evolução na célula, essa modificação, ela voltou a ter todas as características de célula-tronco inicial, tá? Então, elas começaram a se diferenciar em células de tecido muscular, né, de células ali dos hepatócitos, né, que são o tecido ali que vão compor o fígado, né, neurônios, dando origem às células intestinais, às células sanguíneas, tá? Da mesma forma que a célula tronco embrionária, sendo capaz, ó, de se diferenciar em qualquer tipo de célula, tá? Aqui, gente, uma questão, né, que se fala para a utilização dessas células tronco induzidas, tá? É o seguinte, não se sabe ainda os efeitos, né, que esses vírus que foram incorporados podem promover ali na célula, tá? Então, os pesquisadores da área, né, eles consideram que a célula tronco embrionária, apesar de, né, de ser, a gente ter conseguido esses efeitos aqui com essa célula tronco induzida, a célula tronco embrionária é mais segura, tá, do ponto de vista científico, porque essa mutação aqui inicial, a gente sabe que por pouco tempo ela está gerando essa diferenciação celular aqui, né? Mas não se sabe quais seriam os possíveis danos, né, desta manipulação aqui genética no código, né, genético da célula, quais são os possíveis danos que isso poderia acarretar, às vezes, futuramente, tá? Então, um fator de risco que ainda teria que ser mais estudado, né, para ser uma aplicação mais segura, tá? Então, gente, a gente pode utilizar ali as células-tronco para fazer, né, diferentes situações ali, tá? Primeira coisa, a gente pode usar a célula-tronco na pesquisa científica mesmo, tá? Para entender o funcionamento, o crescimento dos órgãos, as necessidades dos órgãos, né? Ali, quais seriam os tipos de, né, necessidades, como seria né, remodelação ali daquele órgão, daquele tecido, processo de regeneração tecidual, tá? Então, para que a gente consiga fazer pesquisas mesmo com diferentes órgãos e tecidos, entender melhor o funcionamento, né, do nosso organismo como um todo, é muito interessante essa ferramenta da utilização da célula-tronco, tá? Essa abordagem, ela, né, pretende muito ser estudadas, pesquisas estão, né, muito focadas em cima da questão da doença, né? Quando um paciente tem alguma doença em algum tipo celular específico, né? E se essa doença pode ser manipulada, pode ser tratada, se aquelas células podem ser substituídas, né, pela célula-tronco. Tá? Além disso, pessoal, às vezes testar uma droga, tá? Testar um medicamento, desenvolver novas terapias, tá? Porque a gente às vezes faz isso, né? As drogas que são fabricadas, as drogas que são testadas em laboratório, geralmente no início a gente tem o teste, né, em animais, mas às vezes esses animais, né, que são animais de laboratório, não respondem de maneira igual, né, como seria ali as nossas próprias células, né? Então, se a gente tivesse uma cultura de células tronco, né, essas células tronco disponíveis, então, por exemplo, vou fazer uma célula tronco, vou fazer uma droga, né, um medicamento para tratar ali os hepatócitos, por exemplo, uma droga para melhoria, né, do metabolismo hepático. Então, se a gente tem essa cultura, né, as células tronco ali presentes, seria uma ferramenta boa para ser utilizada para testar, né, esses novos medicamentos, esses novos drogas. Bom, gente, então essa terapia celular que a gente usa, que a gente fala, terapia celular, transplante de célula-tronco, né? Ela, assim, em teoria, tá? Ela vai trocar células doentes por células novas, tá? Qualquer, né? Em teoria, qualquer doença ali poderia ser
tratada, né, que tenha degeneração, lesão ali em diferentes tipos celulares, poderia ser tratada pelas células-tronco, tá? Aqui está aquele ponto que eu comentei com vocês, né, embora as células tronco ali, né, que são as induzidas, não são bem parecidas, né, elas não são 100% iguais às embrionárias. Então, tem muitos autores, apesar de toda a questão da ética, né, que gira em torno dessa questão embrionária, tem muitos autores que ainda defendem, tá, a utilização de células-tronco embrionárias em relação às células fabricadas em laboratório, tá? Por causa daquilo que eu falei, que os vírus ali, né, a longo prazo a gente não sabe quais poderiam ser as consequências da manipulação do DNA da célula com esse genoma viral, tá? Então, gente, futuramente aí as pesquisas, né, estão mais em torno de quê? Né, as pesquisas de aplicação da terapia de células-tronco, tá? Então, a gente tem estudos aí na doença de Alzheimer, diabetes, no desenvolvimento de cardiopatias, tá? As hepatopatias, distrofia muscular, a questão da utilização de células-tronco na doença de Parkinson, tá? Isso aqui, ó, lesão da medula espinhal, já tem vários trabalhos com resultado, tá? De pacientes que recuperaram alguns movimentos após a indução de célula-tronco aqui, né, na medula, acidentes vascular cerebral, tá? Transplante de órgãos como um todo, tá? Então, já tem trabalhos em andamentos, né? E alguns estão ali mais promissores que outros, mas são possibilidades, né, de utilizar essa célula-tronco. E aí, gente, quais são os obstáculos, né, enfrentados ali na utilização dessa célula-tronco, né? Primeiro, né, você tem que pegar, manipular essa célula, isolar essa célula, tá? E aí o cultivo dessa célula, ela não é muito fácil em laboratório, tá? Então, elas são células que requerem ali condições ideais para que elas possam se proliferar, para que elas possam se reproduzir, tá? Então, não é muito fácil cultivar essas células-tronco em laboratório, tá? Precisa de uma equipe bem treinada, um laboratório com condições, assim, né, de uma estufa boa, condições de higiene, tem que ser laboratório com desinfecção para evitar contaminação, todo o procedimento ali, né, relacionado à cultura de células, né, mas com uma atenção especial nessas células-tronco, porque ela é uma célula mais difícil de proliferar, então ela é uma célula mais exigente na cultura, tá? E aí, gente, outro desafio que a gente tem na utilização dessa célula-tronco é o seguinte: depois que a gente passa ela, né, quando a gente integra ela ao novo organismo, tá? A gente precisa estimular essa célula, tá? A ter sua função no outro organismo, no que ela está inserida, tá? Para que ela não perca aquela função, né? Como a gente viu na aula passada de transplante, a gente tem aquelas questões, né, das rejeições crônicas, né, onde as células podem perder a capacidade de funcionamento, né, depois de serem transplantadas, elas podem perder a sua função naquele indivíduo, né? A mesma forma pode acontecer com a célula-tronco, tá? Então a gente tem que estudar melhor como fazer para que elas possam ser estimuladas e para que elas possam ali ter o seu funcionamento adequado no novo corpo, né, onde ela foi incorporada, tá? Aqui um exemplozinho, tá, gente, da célula-tronco hematopoética, tá? Então, ali seria um exemplo da célula-tronco adulto, não célula embrionária, tá? Então, seria uma célula presente ali na medula óssea, tá? Aqui, onde tem ali a capacidade de diferenciar em qualquer tipo, tá? De células sanguíneas, que a medula origina células do sangue, tá? Então,
linfócitos T, linfócitos B, né? Podem se diferenciar em neutrófilos, eosinófilos, a plaqueta, tá? Os eritrócitos, tá? Ela dá origem ali a todos os tipos de célula sanguínea. E aí, gente, um outro tipo de célula-tronco que está sendo muito estudada, né, que é uma célula-tronco adulta, mas a gente chama de célula mesenquimal, tá? A gente extrai essa célula da medula óssea, tá? E aí, gente, elas são células, né? A gente pode extrair também de outras fontes, tá? No tecido adiposo, no cordão umbilical, no fígado, no pulmão, no dente, tá? Essa célula mesenquimal, ela pode se diferenciar, tá? Em células, é uma célula tronco adulto, tá, pessoal? Que se diferencia ali em células de tecido ósseo, pode ser células de tecido cartilaginoso, muscular, células de tecido gorduroso, células neuronais, células da pele, tá? Então, essas células mesenquimais têm um grande potencial ali de proliferação e indução de diferentes tecidos no nosso organismo. Ela está sendo muito promissora, tem muitos trabalhos utilizando essas células mesenquimais, tá? Os trabalhos que a gente tem atualmente, que utilizam essas células, né, tratam principalmente ali fraturas, né, questão de infarto do miocárdio, as isquemias, tá? Regeneração de vértebras, cartilagens, tá? Reestruturação óssea, restauração da hematopoese, tá? São aí estudos onde já foram investigados, tá? A ação dessas células mesenquimais, como, né, imunoterapia. E aí, gente, como faz, né, para manipular essas células e utilizar essas células tronco, tá? A gente tem os estudos clínicos, né, que são os estudos clínicos iniciais, que a gente chama de estudo clínico de fase 1, fase 2, 3 e 4. Tá? Então, primeiro, na fase 1, gente, a gente faz com um pequeno grupinho de pacientes, tá? E avalia ali a toxicidade do tratamento, tá? Depois, se teve um bom resultado, a gente passa para o estudo fase 2. Então, a gente usa uma amostra maior, um número de pacientes maior, tá? E avalia ali, continua avaliando o grau de segurança, tá? Nessa fase 2 ali, tem o limite da amostra, tá? Até 100 ali pacientes no estudo, tá? A fase 3 é o tratamento que já foi proposto, né? Aí a gente fala que é um estudo randomizado aqui, a gente já utiliza números maiores, né, de pessoas do que aqui na fase 2, tá? E aí a fase 4, gente, depois que você já testou tudo, já foi evoluindo, já foi tratando, né, fazendo essa imunoterapia, essa manipulação de células-tronco em, né, diferentes conjuntos ali de pesquisa, né, depois que os resultados são confirmados na fase 3, a gente pode liberar, tá, aquela terapia. Então, por exemplo, a gente já sabe que a imunoterapia de célula-tronco hematopoética, né, já pode ser ali, já é aplicável para a população. Então, já é um padrão, as pessoas que estão doentes, né, apresentando ali algum tipo de leucemia, por exemplo, né, no caso, linfomas de Hodgkin, por exemplo, já pode utilizar a imunoterapia de célula-tronco hematopoética, tá? Porque já está sendo aplicado, já passou pela fase 1, 2 e 3, então já está liberado para ser estudado na população, tá? Gente, agora eu vou passar um vídeo para vocês e depois a gente vai fazer um fórumzinho, uma discussãozinha sobre um artigo, tá? De célula-tronco hematopoética. Deixa eu ver.
Hum? Professora, sem som mesmo? Oi. Não, teoricamente tá com som. Peraí. Tô sabendo como é que tá todo dia acontecendo. Acho que tá travando também. Uai. Estranho. Ah. Gente, não deu o áudio, não? Continuou sem O vídeo não áudio? tá nem passando. Tá travando. Uai. Deixa eu dar uma paradinha aqui e tentar de novo.